Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aí aguardando a nossa professora Paula Cristina para nos apresentarmos e iniciarmos a nossa live. Olá, sejam bem-vindos. Vamos aí aguardando a professora Paula Cristina para darmos início à nossa live. Olá, professora. Olá, boa tarde, quase boa noite. Não sei se Boa vocês estão tarde. ouvindo, mas aqui perto da minha casa tem uma igreja que bate o sino às 6 da tarde. Então, se sentirem incomodados, é só aguardar um minutinho que passa o barulho. Olá, Fernanda Oi, Paiva, professora Fernanda Paiva. tudo bom? Olá, Tamires. Olá a todos. Olá, José. Sejam bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui nessa mais uma live do LAPEG. Sim, Podemos começar? podemos começar. Olá, pessoal. Para começar, então, vamos fazer a nossa apresentação, começando por mim, e depois passo a palavra para a professora Paula, que está se apresentando. Bom, eu sou a Francine Dias, sou bacharela e mestre em Educação Física pela Federal do Espírito Santo. Atualmente, tenho a honra de integrar o grupo de estudos do LAPEG, e hoje nós estamos aqui um pouco para falar, né, dos nossos trabalhos relacionados ao GPT, os resumos que vamos aí desenvolvendo ao longo da trajetória. E é isso, sou integrante do grupo do LAPEG e também do grupo LabGym, coordenado pela professora Paula, que pode começar aí a se apresentar melhor para as pessoas. Então, boa noite agora, né, oficialmente. É um prazer estar aqui nesse momento, nessa live. Agradeço demais ao LAPEG pelo convite, né? E eu sou Paula Cristina da Costa Silva, conhecida também no meio acadêmico, ginástico e da capoeira como Paulette, e venho ministrando ao longo dos últimos 11 anos atividades, né, disciplinas ligadas à ginástica no Centro de Educação Física e de Esportes da UFES. E eu fico muito, muito contente de estar participando aqui desse debate, até porque a Francine Dias foi minha aluna lá no curso de graduação, foi minha Exatamente. bolsista da extensão no projeto LabGym de ginástica, foi minha bolsista de iniciação científica, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui debatendo com ela a respeito de uma parte do mestrado que ela defendeu no ano passado. Então, é uma satisfação enorme estar aqui hoje. Obrigada, Paulette. É isso, para mim também é uma honra, estou um pouquinho nervosa, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai ficando mais tranquila e se soltando um pouquinho. Então, é isso. Como a Paulette mencionou, na verdade, o resumo que eu vou abordar um pouco aqui hoje, né, retratando a trajetória aí da professora Ilona e a influência dela para as suas seguidoras, foi, na verdade, um encontro com duas pesquisadoras, né? Eu trabalhando, discutindo a ginástica rítmica no Espírito Santo, todo o protagonismo aí da GR Capixaba, como parte do meu estudo no mestrado, né, que se iniciou em 2017 e eu defendi em 2019. Fui orientada aí pelo professor Dr. Maurício dos Santos de Oliveira, né, durante essa minha trajetória no mestrado, e a professora Eliana de Toledo estava também fazendo uma pesquisa da GPT no Brasil, né, no âmbito nacional.
Então, aí, mediante essa busca histórica, né, no meio da ginástica, nós acabamos tendo em comum um encontro com uma senhora chamada Geni Curcio, né, que é um pouquinho dela que nós vamos falar hoje, e a importância dela para a ginástica rítmica capixaba, e também pela relação dela com a Ilona Pilker, né, que tanto era interessante para a minha pesquisa naquele período, e também para a pesquisa da professora Eliane de Toledo no seu pós-doc. A partir desse nosso encontro, que nasceu, né, que surgiu aí esse resumo para o XELEF, que é um congresso de História do Esporte, Lazer e Educação Física, que aconteceu em novembro de 2018, na Universidade Positivo, em Curitiba, no Paraná. Então, foi aí que aconteceu esse nosso encontro, né? Então, foi algo interligado, metodologias parecidas, propostas parecidas, e aí essa entrevista com a Geni Curcio, que foi a percussora, né, da GR Capixaba, eu entrevistei ela em fevereiro de 2018, e aí meses depois a professora Eliana veio para Vitória, né, e aí eu pude ajudar ela a ter esse contato, essa ligação com a professora Geni, e ela também teve a honra de estar entrevistando a dona Geni, que faleceu em setembro do ano passado, com 102 anos de idade. E antes de partir, deixou muita contribuição para a ginástica. Pois é, então, antes de dar continuidade a essa história, né, que eu participei presencialmente, não como orientadora ou pesquisadora, mas como uma professora do departamento de ginástica, o qual a dona Geni fez parte na década de 60. Então, eu quero saudar algumas pessoas que eu estou vendo aqui, que estão aderindo a essa live, muitas pessoas do Espírito Santo, lá de Vitória, alunos, ex-alunos, então é um prazer tê-los aqui. Eu vou mencionar alguns nomes, se eu esquecer, por favor, me perdoem, mas Ana Paula Dias, que foi nossa bolsista, colega de Francine, a Ana Estela, que também atuou muito fortemente no LabGym, a professora Fernanda Paiva, que é uma parceirona de trabalho lá no CEF de UFES, e também outras pessoas de outros lugares, como a Lívia Páscoa, que está nos assistindo, a professora Eliana de Toledo. Então, o pessoal de Campinas, da Unicamp, também, já vi várias pessoas. Então, olha, um abraço muito saudoso. Nossa, estamos super lisonjeadas com vocês aqui, tá? Então, dando continuidade, falando um pouco dessa participação como professora do DG, não posso deixar de mencionar especialmente a professora Fernanda Paiva, que em setembro do ano passado, antes do falecimento da dona Geni Curcio, ajudou a organizar, na verdade, encabeçou a organização de uma sessão solene de homenagem a ela e aos professores precursores da ginástica lá no Espírito Santo. Então, foi uma homenagem muito emocionante, foi um pouquinho antes da defesa da Francine, né? Porque Sim. A dona Geni acompanhou a defesa da Francine durante 2, 3 horas, ela ficou ali acompanhando com 102 anos, uma pessoa linda, iluminada. E nessa ocasião nós homenageamos, além da dona Geni, o professor Luiz Curcio, a Marzi Perim, o professor José Cristófaro Frade, pessoas muito importantes para a ginástica do Centro de Educação Física e de Esportes e também do próprio Espírito Santo. Então, foi realmente um marco para a gente lá do Departamento de Ginástica e um marco, acho que, para ginástica capixaba. E ainda bem que nós fizemos essa, porque pouco tempo depois a dona Geni faleceu. Exatamente, foi lindo, acabou se tornando um evento a defesa de mestrado, e eu creio que muito merecido, né? Depois de menos de um mês, depois ela veio a falecer, e dava para ver ali no rostinho dela a felicidade por receber toda aquela homenagem de todo o DG. Então é isso. Bom, pessoal, voltando, queria também agradecer, né, a presença de todos os meus amigos aqui, como a Palete enfatizou, né? E começar um pouco falando do nosso trabalho, né, o meu trabalho aí, o resumo em parceria com a LICA.
onde nós abordamos toda a contribuição da professora Ilona, muito além da ginástica rítmica, mas também para a ginástica para todos, né? Anteriormente conhecida como GG, a ginástica geral. Então, o nosso trabalho em conjunto para o XLEF partiu primeiramente dessa ideia de relatar todos os aspectos que foram importantes e as contribuições da Ilona, de certa forma, para a GPT. E então, quando a gente buscou fazer essa parceria, como eu falei, surgiu a partir do nosso encontro em Vitória e com uma depoente, né, em comum, que era a dona Geni Curcio. Então, para entender primeiro esse processo da GPT, mas como assim uma pessoa da ginástica rítmica, e a gente entrou em um trabalho em parceria falando de abordagens diferentes, né? Então, o que acontece? Tanto eu quanto a Lica, nos nossos trabalhos, nós optamos pela metodologia da história oral, né? Tendo como a técnica o depoimento oral, entrevistando pessoas que foram importantes para a ginástica. No meu caso, a ginástica rítmica, anteriormente conhecida como GRD, ginástica moderna, no período da dona Geni Curcio, e a Lica também, buscando aí a narrativa dos professores, dos contribuintes para a disseminação da GPT no Brasil. Sendo assim, a professora Geni Curcio, ela foi extremamente importante para os dois estudos, visto que ela teve um contato direto com a professora Ilona Pelke, que, como nós sabemos, foi a professora responsável pela introdução da ginástica rítmica no Brasil na década de 50. Né? Em 1953, nós sabemos que a professora Margaret Froelich ministrou cursos, né, no estado de São Paulo para professores, e também no respectivo período, na respectiva década, a professora Ilona também, uma professora húngara, ela veio para o Brasil, trazendo muita contribuição para a disseminação da ginástica moderna, atualmente conhecida como a ginástica rítmica. Então, Fran, qual metodologia, né, a partir dessa metodologia, como que vocês fizeram essa absorção desse conteúdo, desses relatos? Foi através do depoimento oral, como eu falei, uma pesquisa histórica de caráter temático, então nós entrevistamos vários depoentes, né? E através desses relatos, foi possível, então, chegar aí nessa pessoa em comum. Então, quais foram os estudos que nós nos apoiamos? Thompson, 1992, nós nos apoiamos em Meiri, né? Além disso, eu também, no meu estudo especificamente, eu utilizei muito o Albert, para a gente estar fazendo todo esse tratamento desses dados e chegar aí no resultado do nosso estudo. Alguma contribuição, Paulette? Sim, eu li a sua dissertação, né? E li alguns dados da pesquisa da Eliana de Toledo, né? E vi que uma das passagens interessantes que a Eliana de Toledo destaca é que nessa metodologia vocês procuram reconstruir historicamente processos socioculturais por meio dos testemunhos orais, né? E não uma história de vida, mas sim a reconstrução ali daquela situação. E lendo também o trabalho de vocês, o que eu achei muito interessante é que a dona Geni, ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Porque sim, ela saía do Espírito Santo e ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro sozinha. E no Rio ela tinha um irmão, ela podia ficar hospedada na casa do irmão, então ela até, num dos relatos que vocês fizeram a transcrição, ela menciona que os cursos no Rio, que a dona Ilona Pelker proporcionava, oferecia, eram melhores de acesso para ela, porque ela podia dormir na casa do irmão. Então, ela ia para esses cursos, a dona Ilona
passava e trazia de volta para o Espírito Santo, para repassar aí para suas alunas, porque a princípio, na década de 40 e 50, ela ainda não era professora universitária, né? Ela ainda estava naquele processo de formação como professora. Então, a dona Geni era incrível, uma mulher incrível. Então, exatamente, a dona Geni, como a Lica aí mencionou, né, professora Eliana, que ela era um exemplo de feminismo. Ela optou pelos estudos, amou a ginástica, se dedicou ao máximo mesmo, e pontuando aí, passando da parte metodológica que eu enfatizei, né, para explicar qual foi o método utilizado. Vou mencionar, a Lica comentando ali, né, a dona Geni, ela não casou, ela se dedicou apenas aos estudos, e ela teve uma frase durante a entrevista, durante o depoimento dela, né, que marcou muito todas nós, assim, que sabemos do depoimento dela, onde ela menciona que o namorado não pediu para ela escolher, ou você estuda, ou você casa comigo. E ela falou, então eu prefiro estudar, porque casamento não é garantia, meus diplomas são. E aí foi a história da dona Geni. Então, maravilhosa, né? A gente aprendeu muito além do que só ginástica com ela durante esse trabalho. Então, pontuando na relação da dona Geni com a professora Ilona, como que isso se deu, né? A professora Geni, ela frequentou também os cursos da professora Margaret, porém, nos seus depoimentos, ela relata que os cursos com a professora Ilona se tornaram mais frequentes, né? Tanto pela possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, quanto pela proximidade e até mesmo afinidade que ela passou a ter na professora. Uma questão de admiração pelo trabalho, por toda a contribuição que os trabalhos de Ilona Peucker trazia para ela. A presença nos cursos contribuía muito, e dona Geniela relata que onde Ilona Peucker estava, ela estava junto. Então, além da Ilona, ela também teve curso com Érica Sal, né, vários cursos e certificados, onde comprovam, né, porque é importante mencionar que a pesquisa oral ela também tem essa ligação com a pesquisa documental, essa análise. Então, nós tivemos acesso a todos esses documentos, e no auge dos seus 101 anos de idade, quando ela deu essas entrevistas, é importante pontuar que ela falava totalmente lúcida, trabalhando com as datas certinhas, e você ia no certificado, você via ali que tinha toda a coerência com o que ela falava. Então, aí a professora Geni, ela teve contato com a professora Ilona, isso, exatamente, Inesil Penamarinho, esteve na cidade de Castelo também, e de Alegre, ministrando cursos. A dona Geni também tinha fotos desses cursos para professores. Então, esse contato com a professora Ilona fez com que, futuramente, a professora Ilona viesse para o Espírito Santo, né, ministrar cursos para professores do estado do Espírito Santo. E isso foi extremamente importante para a difusão da ginástica rítmica capixaba e também para no âmbito profissional mesmo, da professora Geni Cúrcio, que acabou aderindo a todos esses aprendizados, tudo que ela aprende nesses cursos. Os cursos com a Ilona Peucker no Espírito Santo ocorreram no ano de 1956 e 1957, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e no Clube do Saldanha, em Vitória. É importante enfatizar que a professora Geni, ela aplicava tudo que ela aprendia com a professora Ilona. Ela conseguiu abranger todos esses métodos, né, todo o aprendizado, em 3 âmbitos. Tanto no âmbito escolar, porque ela era professora do Colégio Liceu Muniz Freire, que foi um colégio onde a ginástica teve as suas primeiras, isso mesmo, na terra da Kimberly. Então, da Kim, exatamente. Então, a ginástica rítmica, ela teve o seu início ali na cidade de Cachoeira de Itapemirim, no Colégio Liceu Muniz Freire, através das balizas. Então, a professora Geni, tudo que era aprendido, ela ia ministrando por cada espaço desse que ela passava. Então, desde o âmbito escolar, né, posteriormente na escola normal, e futuramente na década de 60, a professora Geni se tornou professora no curso de Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo em 1961. Né? Então, ela também
pôde passar, perpassar por várias gerações o que foi aprendido. E, Fran, aí você pode... pode falar. Deixa eu colocar algumas coisas, algumas curiosidades da leitura da tua dissertação e também aguçar a curiosidade das pessoas que estão vendo a live para acessarem esse material, porque nesse material tem fotos bem interessantes, por exemplo, lá do Clube Saldanha Marinho, numa Vitória que não tinha verticalização, que não tinha prédios, era tudo casa, campo aberto, né? Então, é muito, muito interessante. E dentre as fotos também selecionadas aí na dissertação, nós vemos uma foto na qual a dona Geni recebe o certificado de participação no curso da Ilona, juntamente com o secretário de Educação do Espírito Santo, porque ela teve que convencer essa pessoa do âmbito político para trazer a professora Ilona e fazer esse curso junto com para os professores, né, da rede do Espírito Santo. E é muito interessante, eu acho que o Francine vai mencionar agora, que embora a Ilona, a dona Ilona, falasse da ginástica feminina moderna, a forma de trabalho da dona Ilona era um trabalho muito criativo, no qual o aspecto demonstrativo era muito forte e também o uso de materiais não tradicionais da ginástica. Embora Exatamente. tivesse o arco, a corda, as massas, a bola, ela também utilizava outros materiais. Então, eu acho que a Francine vai falar um pouquinho disso agora, né, Fran? Isso mesmo, é bom que vai me lembrando para não deixar faltar nada aí de interessante. Então, como a Paulette falou, esse foi um dos pontos que ligou mesmo eu e a professora Eliana, né? Esse aspecto da GPT disseminado através dos cursos que a Ilona ministrava. Entretanto, no nosso resumo para o Xelef, né, antes que eu me esqueça, né, o nosso resumo para o Xelef tinha como título, né, Rastros, Ilona Peucker e da História da Ginástica para Todos no Brasil, o papel dos seus cursos para sua difusão da ginástica geral nas décadas de 50 e 60. Então, a professora Ilona, mesmo não nomeando, né, que era GPT, ela foi muito importante para esse entendimento de que os cursos que ela ministrava, a forma criativa que ela trabalhava, acabou contribuindo para o crescimento dessa modalidade, influenciou, talvez, de uma forma indireta, ela não usava o termo ginástica geral, a professora Geni mesmo, durante a entrevista, a professora Eliana perguntou para ela, né, se ela ou já ouviu esse termo, ou se ela fez algum curso com esse termo, ginástica geral, né, e a professora Geni Curso, ela enfatizou que ela não se recordava do termo. Porém, o que nos faz entender essa contribuição da professora Ilona para a GPT? Porque ela era altamente criativa, né? No texto de Bernardes, 2010, ela aborda esse caráter, essa característica da professora. Gente, só uma pergunta: congelou só? A live está acontecendo normalmente? É porque está congelado aqui para mim a Paulette. Alguém pode me responder? Oi. Oi, voltou? Oi, Paulette. Ah, eu estou normal, né? Paulette, você... Voltou, Mel? Eu não estou vendo a Paulette.
Eu posso tirar o fone, só um minuto. Oi. Estão me ouvindo sem fone? Paulette, você está sem áudio. Então, é porque eu tenho que... Só um minuto. Lia, que eu continuo. Paulette, sai e entra de novo. Só um minuto, pessoal. Sim, eu sei que vocês estão me escutando, porém, eu preciso continuar, preciso saber se eu posso continuar. Vou esperar ela entrar novamente. Obrigada, pessoal, pela ajuda. Vou esperar a Paulette entrar novamente. Estou ouvindo agora você. Oi, Pronto. tá me ouvindo agora? Pronto, resolvemos. Ai, vamos lá. Ótimo. Isso, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, a professora, em um artigo, no artigo de Bernardes, 2010, por exemplo, que foi uma das ginastas aí, né, que integraram a equipe da professora Ilona, do grupo GUG, Grupo Unidos de Ginastas, ela menciona esse caráter, essa característica, né, da professora Ilona, que era um trabalho altamente criativo, que fugia daquela questão de trabalhar apenas com os aparelhos tradicionais, né, fechado dentro do que a modalidade ali da ginástica moderna, atual ginástica rítmica pedia. Então, a professora Ilona, ela apresentava com pandeiros, coquinhos, uma coreografia com números expressivos, né, de integrantes, não era sempre dentro do padrão técnico ali da modalidade. Então, de acordo com Souza 2008, a gente percebe que todos esses caráteres, né, dessa forma de trabalho da dona Ilona, está totalmente direcionado ao que a gente conhece da GPT, as características da GPT. Então, o que a professora Geni Cúrcio mencionou quanto à importância dessa forma de trabalho que a Ilona Peuque ministrava, né, disseminava, que para ela foi muito bom enquanto professora desde da escola, do primário, quanto na universidade, porque ali ela se destacou com seus trabalhos com as balizas, onde ela acabou aderindo todos esses aspectos trazidos por Ilona à sua forma de trabalho. Então, a professora Geni Cúrcio, ela colocava ali o seu pelotão de balizas com pandeiros, com bolas, com arcos de madeira improvisados. Além disso, uma das características super importantes era até mesmo a forma de produzir mesmo esses materiais alternativos. Em uma das falas da professora Geni, ela menciona que ela não tinha como produzir os arcos, comprar os arcos para todas as suas alunas, e que um servente do liceu que trabalhava, ia arrancava bambu, produzia esses arcos, tudo para que as crianças continuassem a ter a sua forma de trabalho com a ginástica. Então, assim, foi muito rico essa contribuição dela, né, e a forma como a professora Geni também conseguiu aplicar todo esse aprendizado no âmbito profissional, né, essa realização que ela teve aí, enquanto uma das principais professoras da ginástica no Espírito Santo. Não trabalhando especificamente com a ginástica esportivizada, mas sim com a ginástica no âmbito demonstrativo. Francine, eu não sei se você mencionou, porque eu fiquei fora do ar um tempo, né? Eu fiquei esperando você voltar.
Então, quando a Ilona, Dona Ilona vai para Vitória, para a Cachoeira do Itapemirim, e se encanta com os coquinhos e começa a colocar os coquinhos como uma maneira aí, um material não tradicional da ginástica. E também queria que você falasse, não sei se você tem aí, sobre o arco que a Dona Geni deu para você. Tenho, sim, eu estou aqui com ele, vou mostrar. Então, a professora Geni, nós temos fotos, né, alguns registros aqui. Ela mencionou que durante os cursos que a professora Ilona ministrava, importante enfatizar que a professora Ilona, além de ir ministrar esses cursos, ela levava também as suas alunas, que acabavam sendo assistentes. E uma das principais assistentes em Cachoeiro foi uma de suas alunas chamada Ingrid. E aí, durante o curso, ela também fazia demonstração, né? Então, eram os cursos que aconteciam e também as apresentações das alunas para disseminação. Então, ela conseguia abranger aí vários aspectos. E em uma dessas demonstrações, em Cachoeiro, no Clube dos Caçadores, nas praças, né? Alguns meninos estavam brincando realmente com esse coco, essas casquinhas de coco. E aí ela achou interessante aquela interação, aquela brincadeira, e teve ali a curiosidade de se aproximar e ver o coquinho. Então, ela não conhecia. Então, quando a gente... E a Dona Ilona, eu creio que teve apresentações importantes dela com o coquinho. Nós vemos registros, fotos de várias ginastas utilizando o coquinho em suas apresentações. Então, aí, através do depoimento da Dona Geni Cúrcio, que nós fomos descobrir, né, aprender, entender de onde surgiu essa ideia do coquinho. Foi em Cachoeira de Itapemirim. E o arco está aqui, ó, é um arco de madeira, que ela falava, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas ela me deu esse arco, e foi um arco feito em um dos cursos de Ilona. A Ilona pedia para elas terem o arco próprio, e aí, durante a minha narrativa, ela falou assim, ninguém vai se interessar por esse arco, tá aqui desde a década de 50, então aí hoje ele é seu. E eu tenho esse arco com muito carinho, e além de livros também, da Érica, corda também, a Dona Geni me deu a corda onde ela usava para dar aula na Universidade Federal do Espírito Santo, ela passou para mim. E aqui alguns livros, né, dela também, acho que a Lica até mencionou. Esse aqui é um do Liceu, onde conta as histórias das balizas, né, da década de 60. Esse é um livro da Deise Barros, por exemplo, falando aí da educação física, né, na escola primária. E esse é um livro da Érica Sal, que a Dona Geni também adquiria nos cursos que ela frequentava, e esse com muito carinho da Ilona, né, que é um livro também da Ilona Pelker, de 1974, que a Dona Geni também passou. Muito linda, né? Paulette, com você agora aí para a gente continuar. Então, eu fico vendo todo esse material, esse acervo, e vejo que a gente precisa se mobilizar lá no Centro de Educação Física para levar esse material para o Centro de Memória, né? Então, porque são coisas muito legais que merecem ser compartilhadas com os outros estudantes e pesquisadores da ginástica no Brasil, porque são materiais assim valiosos do ponto de vista da história brasileira e da história da ginástica capixaba. Então, a gente tem que valorizar, e você é uma privilegiada, Francine, porque você teve o contato com a Dona Geni, e, além disso, ainda ganhou esses materiais que ela lhe deu com tanto carinho. Uma outra coisa interessante, né, da Dona Ilona Pelker, é que a Dona Ilona foi para o Ginastrada na década de 50. Se eu não me engano, né, foi o primeiro grupo brasileiro a participar da Ginastrada. O grupo se chamava Grupo Unidos das Ginastas. Grupo Unidos de Ginastas, isso. Isso, GUG. E esse grupo fez muitas apresentações, e embora a Dona Ilona não mencionasse a ginástica geral, que era a nomenclatura adotada pela Federação Internacional de Ginástica naquela época, né? Hoje nós conhecemos como ginástica para todos, embora ela não mencionasse essa palavra e se identificasse como uma pessoa,
profissional que ensinava a ginástica rítmica moderna, a ginástica formativa moderna, ela, de uma maneira, assim, quem olha de fora e não sabe da história, olha para as coreografias, olha para a metodologia de trabalho dela e fala, olha, a dona Ilona fazia ginástica geral, ou ela apresentava composições coreográficas de ginástica para todos. Então, eu acho importante fazer esse link da sua pesquisa, que foi dentro do campo da ginástica rítmica, mas que deixa esses indícios, e com certeza, né, despertou o interesse da professora Eliana de Toledo em fazer a pesquisa direcionada para a GPT, porque dá todas as pistas para entender como que a ginástica para todos começou a ser pensada no Brasil, e no caso do Espírito Santo também, né? Eu acredito que a ginástica feita lá no CEFD, em conversas que eu tive com a Fernanda Paiva, que já está há mais tempo, né? Ela chegou no centro antes de mim, ela mesma falava que o professor Frade, por exemplo, que conheceu Dona Geni, ele trabalhava com uma ginástica competitiva, mas às vezes ele fazia uma ginástica demonstrativa e convidava as escolas, ou ia para as escolas para apresentar também essa ginástica que era produzida, vamos assim dizer, no âmbito universitário, mas num âmbito demonstrativo, no qual a possibilidade de movimento não era tão regrada, não obedecia às regras de uma ginástica artística, que antigamente era ginástica olímpica, ou da ginástica rítmica desportiva da época, né, que hoje é ginástica rítmica. Então, você poderia falar mais desses indícios aí que levam essas vivências, toda essa pesquisa que você fez sobre Dona Ilona e a Dona Geni nos rumos da GPT? Vamos lá, a professora Ilona, ela, como nós sabemos, ela é uma húngara, né? Ela veio para o Brasil na década de 50, e ela, na verdade, ela já tinha vivência com a ginástica, com a gimnastrada, né? Em 1953. A Dona Ilona, ela participou em 1953 na Holanda. Então, quando ela vem para o Brasil, ela já tem a experiência de como trabalhar, né, participar de gimnastrada. Então, eu creio que isso também facilitou a experiência da professora Ilona. A Ilona Peucar, ela estudou com os principais disseminadores da ginástica moderna, os principais estudiosos que colaboraram para a criação da ginástica rítmica, né? Ela teve acesso direto na Alemanha, participou de vários cursos, com Dalcroze, né, com Baudet. Então, isso, de certa forma, a experiência que ela tinha contribuiu muito. Eu creio que nós, do Brasil, somos privilegiadíssimos por termos iniciado com uma professora tão preparada, né? Na biografia da Ilona Peucar, em um site dela, consta todo o seu histórico, e ali você vê que desde muito cedo ela já era envolvida com esse movimento renovador que foi a ginástica moderna. Então, e quando ela vem para o Brasil, ela já tem toda essa experiência, né? Então, o que acontece? A partir dessa sua experiência de vir para o Brasil, de querer trabalhar com a ginástica, ela cria o Grupo Unido de Ginastas, né, com ginastas aí do Rio de Janeiro, e ela participa, o Brasil estreia em 1957, né, no Gimnastrada, com o grupo da Dona Ilona. E aí, futuramente, toda essa característica da forma de trabalho, como a Dona Ilona fazia, os aparelhos alternativos, a forma criativa de trabalho, uma ginástica, de certa forma, demonstrativa, tudo isso foi, eu creio que, de acordo com os estudos, nós percebemos que foi progredindo e foi se ampliando, porque a Dona Ilona também se preocupava com esse aspecto da formação. Então, nós temos aí que nós chamamos de professoras multiplicadoras. Cada professora dessa, que pertenceu ao grupo da Dona Ilona, que estudou ao lado dela, foram perpetuando e dando continuidade a essa forma de trabalho.
Assim, por exemplo, como no Espírito Santo, tivemos a dona Geni, que não chegou a ser ginasta, mas digamos que uma seguidora, né, podemos dizer assim, na linguagem de hoje, uma tiete da dona Ilona, que por admirar aquela forma de trabalho, ela acabou trazendo para o seu estado, para dentro da sala de aula, para dentro das universidades. Então, todo esse aspecto, eu creio, da GPT ter crescido, né, mesmo não tendo essa nomenclatura naquele período, se deve a isso. A experiência anterior da professora, a forma como ela trouxe esse movimento renovador para a ginástica, e enfatizo até outro ponto super importante. Nós sabemos que a ginástica moderna, por exemplo, a ginástica rítmica, e não só a ginástica rítmica, mas a artística, tem uma preocupação com os corpos mesmo, com a forma física, com a magreza, com uma questão estética na ginástica. E no livro da Dona Ilona, ela menciona até mesmo isso. Ela fala assim, que a ginástica moderna naquele período, ela tinha que ser pensada para a mulher brasileira. A ginástica aqui tinha que ter essa compreensão de que a mulher brasileira era diferente dos padrões europeus. Então, assim como a dona Geni, nós afirmamos que a dona Geni estava à frente do seu tempo, a dona Ilona também. Então, ela entende vários aspectos da forma como ela trabalhava, está altamente ligado às ideias, né, às características ligadas ao que nós conhecemos como a ginástica para todos. Então, eu creio que é isso. Então, nós estamos indo aí para os 15 minutos finais, né? Aqui são 6h42. 15 minutos não, nós temos aí 13 minutos, né? 18. Ai, gente, eu sou muito péssima de matemática, mas enfim, então, para ir para a reta final da nossa live. E aí, é interessante, quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, pode escrever aí no chat, que a gente está acompanhando. Quero aproveitar para saudar algumas pessoas que aderiram agora à live. A professora Karina Sarro, lá da Unicamp, já foi nossa docente no CEF de UFES. Saudar também a ex-aluna Suzana Pacífico, a Cássia Reis, que entrou, a Ana English, que foi nossa aluna também lá, que está com saudade de ginasticar, foi do nosso grupo, foi me orientando, uma querida. Então, se vocês quiserem fazer alguma questão relacionada ao tema, né, a gente está aberta para responder, principalmente Francine, que é a pessoa que mais estudou sobre o tema, eu sou apenas uma debatedora aqui, e é isso, né? Quero lembrar também que a própria Eliana de Toledo mencionou outras professoras que são hoje disseminadoras da ginástica para todos. Por exemplo, a professora Elizabeth Paioliello. Quem não conhece a professora Beth Paloiello, né? E tudo que ela fez aí em termos de disseminação da ginástica para todos no país, no Brasil. Então, ela é uma grande referência da ginástica para todos. É interessante pensar também que o Grupo Ginástico Unicamp, que é a grande referência dessa leva de novos grupos, né, que temos hoje, o GGU, ele tem esse forte caráter da criatividade, do uso dos materiais não tradicionais da ginástica. Então, isso eu acho que é muito herança da dona Ilona Peucker. E aí, saudar mesmo, né, essas professoras, a professora Vilma Piccolo, a própria Eliana de Toledo, que hoje, contemporaneamente, aí é herdeira, né, da professora Paioliello, a Michele Carbinato, que está lá na Confederação Brasileira de Ginástica, representando a GPT. Então, são hoje professores, o próprio Marco Bortoleto, que está na Federação Internacional de Ginástica, né? Então, são pessoas que são GPT e que estão marcando presença, disseminando a GPT brasileira, que a GPT brasileira é justamente isso que a dona Ilona já tinha percebido há muitos anos atrás, que o corpo brasileiro, o corpo da brasileira é diferente do corpo europeu, né, dos europeus, que nós temos nossas características locais, nossas peculiaridades. Se a gente for falar de GPT no Brasil, então a gente já vai abranger
diferente GPT. É aquilo que a gente fala, a GPT, ela tem a sua identidade dentro da diversidade. Então, então é isso que é bonito e rico. O LabGIM tem uma produção diferente dos signos, que é diferente do GGU, que é diferente do GNUSP, que é diferente do pessoal lá do Sul, que é diferente do Geminarteiros, que está lá no Ceará, que é diferente do pessoal da UEM. Então, essa herança, né, que a dona Ilona deixou, de respeitar os corpos das brasileiras, a princípio, porque ela trabalhava com as mulheres, e é muito interessante. São mulheres à frente do seu tempo, realmente. Sim. Então, só para finalizar, antes que eu me esqueça também, falar aí um pouco da dona Geni, mais um pouquinho, outro aspecto interessante também que, de certa forma, está ligado com a ideia da GPT, né, com o aspecto da GPT, é que a dona Geni também ela dava aula para mulheres adultas. Digamos que a forma como ela trabalhava deu tão certo, chamou tanto a atenção, que as mulheres sentiram interesse. Não, a gente quer fazer essa ginástica, nós queremos fazer essa ginástica. Então, ela abriu oportunidades também para mulheres adultas. Então, ela tem fotos com as alunas delas adultas praticando ginástica. Então, assim, creio que esse contato com a Ilona fortaleceu muito, né, para o amadurecimento da dona Geni e para toda a história que ela construiu no âmbito capixaba, né, digamos, e considera a dona Geni a mãe mesmo da ginástica rítmica no Espírito Santo, através de um trabalho lindo, demonstrativo, né, não era no âmbito competitivo, mas foi ela que começou a idealizar e trazer todos esses aspectos. Então é isso, pessoal, eu quero agradecer, né, a professora Paula Cristina, é uma honra estar aqui hoje com você, que me inspira muito, né, estou com você desde os 17 anos, trabalhando, puxando minha orelha, fazendo parte do LabGIM, e agradecer aqui a todos os meus amigos presentes, vi vários aqui, Ana Estela, José, né, Aninha, minha irmãzinha aí do coração, todo mundo que entrou aqui, quero dizer muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, Sussu, né, Laurita, beijo grande para todo mundo, e é isso, encerramos por aqui. Paulette, se quiser desejar falar aí mais alguma palavrinha final, fique à vontade. Claro, agradecer muito, né, a presença de todas essas pessoas. Vi agora que entrou a professora Laurita também pelo grupo de pesquisas da Unicamp. Pena que estamos encerrando, né? Estamos já na fase final, mas dá um abraço muito apertado na Laurita. E dizer que nós estamos fazendo uma exposição virtual de 10 anos do LabGIM no nosso Instagram, esse Instagram no qual eu estou falando agora. Então, quem quiser dar uma olhada, aproveite, veja, tem os vídeos que foram feitos ano a ano. Agradeço demais aí a força que a Francine Dias me deu. Ela foi uma das pessoas que vamos fazer, ela juntamente com Ana Paula e a Kimberly, né, Joyce Kimberly, mais conhecida como Kim, são as pessoas aí que encabeçaram essa exposição virtual e estão junto comigo nesse momento aí que nós estamos atravessando, um pouco difícil, mas nem por isso vamos desanimar, né, gente? Vamos que vamos. Lembrar isso também aí. que nós estamos fazendo um esforço muito grande para a realização do Congresso Nacional de Ginástica para Todos, ano que vem, no segundo semestre, lá no Espírito Santo. Como houve a pandemia, então a gente acabou tendo que esperar um pouco para dar andamento aos preparativos, mas nós estamos animados e, quem sabe, presencialmente a gente pode se encontrar no que vem, né? Vamos torcer para essa vacina ficar pronta logo. E aí a gente já vai falando para vocês prepararem os corações, os trabalhos, porque vai ser um prazer recebê-los lá em Terras Capixabas. Vamos ver se a gente organiza uma homenagem aí para a dona Geni, porque a dona Geni é merecedora dessa homenagem. Merecedora. É uma mulher que fez muito pela ginástica. Então, vamos
pensar aí positivamente que a gente vai se encontrar no segundo semestre de 2021 lá no Espírito Santo, tá bom? Então, gente, Sim. só dizer que foi muito legal esse encontro, foi um prazer estar esse tempo aqui com vocês e vamos aguardar, né, uma próxima oportunidade, tá? Muito obrigado, Lapege, muito obrigada, Francine. Muito Muito obrigada, orgulhosa de pessoal. você, viu, Francine? Obrigada, Paulette. Então E é só um isso. detalhe, hein? A Lícia mencionou aqui o nosso artigo sobre esse tema, vai sair em breve, juntando aí Lona Peucre e Geni Cúrcio. Aguardem, tá bom? Beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem bem. Tchauzinho. Boa noite.